Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos ao vivo aqui com vocês. Hoje daremos continuidade a esse livro belíssimo, Livro dos Espíritos, que todos nós temos que conhecer, estudar, divulgar. E hoje entraremos num tema que é muito interessante, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Será que os espíritos, eles intervêm aqui no nosso mundo corporal? E aquela história de que o espírito morreu, vai para o céu, vai para o inferno? E será que eles vêm aqui perturbar a gente ou estar aqui dando uma olhada em cada um de nós, na matéria? O que você acha? Hoje estaremos abordando essa questão, estaremos entrando no capítulo 10º do Livro dos Espíritos, e se você pegar o seu livro, você vai ver aqui no capítulo 10, tem vários subtítulos, então tem vários assuntos interessantes para você estudar com a gente. Falaremos sobre a penetração dos espíritos no nosso pensamento, a influência oculta dos espíritos também, né, no nosso pensamento, a afeição dos espíritos por certas pessoas encarnadas, falaremos também sobre anjos, os guardiães. Então tem muita coisa, além disso tem muito assunto bom. E você está convidado então a estudar conosco, lembrando que a nossa equipe muito querida, técnica, que faz com que tudo isso chegue até a sua casa com muita qualidade. Nós estamos hoje com o Jefferson Carvalho, Fernanda Lima, Valdeci Lourenço, a nossa querida Regina Prata e a Margarete Parpinelli. E também com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Com muito carinho estamos aqui de volta para tratarmos daquele maravilhoso livro que a Solange acabou de dizer. Antes de a gente começar, apenas uma correção. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Não obrigada, é o capítulo André, isso 10. mesmo. É o capítulo 9. E eu gostaria de lembrar a você que no programa ao vivo que fizemos antes do final do ano, nós havíamos recomendado que você participasse desse estudo fazendo em casa a sua leitura na pergunta 455, que é um estudo teórico sobre aquele tema do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Esse resumo teórico nós deixamos por sua conta. Hoje, como a Solange já falou, nós vamos começar o capítulo 9 na pergunta 456, mas, como sempre, a nossa querida Solange Godoy vai deixar uma pulguinha atrás da sua orelha com a pergunta desafio, não é, Solange? É isso mesmo, hoje tem pergunta desafio para você participar. E a pergunta de hoje é: os espíritos podem pensar pela nossa cabeça? Dá uma olhada no slide. Pensa bem nessa pergunta. Os espíritos podem pensar pela nossa cabeça? Pois bem, vão pensando aí, mande as suas respostas, seus comentários. As meninas estão aqui esperando vocês se manifestarem. Lembrando que a participação pode ser através do chat do YouTube da TV Mundo Maior ou então através do WhatsApp da TV Mundo Maior, que é o 0 operadora 11 996 433827. Então vão escrevendo, manda logo para a gente poder comentar. Nós estaremos comentando as respostas de vocês até o final do programa. E é isso, vamos lá, André, dar continuidade? Vamos em frente. A nossa querida Fernanda e o Jefferson Carvalho vão colocar para nós o slide número 1, que tem umas imagens ligadas àquele tema novo que nós estamos começando agora. Veja só aí, vocês estão vendo no capítulo 9 da segunda parte, aquele que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal ou corpóreo, vocês estão vendo 3 imagens, não é? A imagem central é aquela em que uma pessoa que está muito caída, muito desanimada, necessitada, está sendo atendida por espíritos elevados, está visualizando o amparo divino, tanto que ele está impondo as mãos na direção da luz. Da mesma forma, nas 2 imagens laterais, nós temos o quê? Nós temos pessoas que estão utilizando-se de processos de viciação, aqueles que fazem as pessoas ficarem dependentes, seja da bebida alcoólica, seja do cigarro, da droga, e que estão também secundados por entidades da mesma
da mesma natureza, com o mesmo padrão de vibração, que gostam das mesmas coisas. E eles interferem também junto do encarnado para essa obtenção dessas mesmas emoções, desses mesmos químicos. Então, nós estamos vendo nessas duas imagens laterais a ação de entidades muito próximas aos vícios humanos. E, no meio, também a ação de espíritos elevados, espíritos amigos. E, com isso, nós estamos iniciando este primeiro texto, a primeira pergunta, que vai nos levar justamente a essa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. A nossa querida Fernanda Lima vai pôr para nós o slide número 2, que é a pergunta 456 que a Solange vai ler. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Os espíritos veem tudo o que você faz? Eles veem o que você cozinha, eles veem o que você faz fechadinho na sua casa. Uma vez, quando uma pessoa estava na nossa instituição estudando isso, Solange, pode vir para mim aqui, Fernanda, por favor. Ela ficou sabendo que os espíritos podiam estar penetrando onde ninguém podia vê-la. Então ela disse para nós que a partir daquele dia ela passou a tomar banho de luz apagada, porque assim os espíritos que estavam ali não iam vê-la, não é? Santa ingenuidade, não é mesmo? Então vamos ver aqui na sequência da pergunta que a Solange acabou de fazer, se os espíritos veem tudo o que nós fazemos. Vamos ver o que os nossos amigos invisíveis do plano superior responderam a Kardec no slide número 3. Vamos lá, Fernandinha. Podem vê-lo, visto que os rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. E olha que a resposta é interessante. Podem vê-lo, visto que os espíritos nos rodeiam de forma incessante. Então, muitas vezes a gente pensa, não tem ninguém aqui, não. Nós estamos rodeados por um mar de testemunhas, não é? E só que tem o seguinte, a gente vai ver que os espíritos também se ligam aos assuntos, aos temas, às pessoas, de acordo com os seus interesses. Aquelas pessoas que para eles são desinteressantes, vamos dizer assim, eles nem notam, eles deixam passar. Mas eu tenho certeza que tem espíritos para todos nós, de sobra. Essa fala que a Solange, pode voltar para nós aqui, por favor. A fala que a Solange acabou de dizer é uma fala que inclusive está no Evangelho. Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, diz que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas são as entidades, são os espíritos que acompanham tudo que nós fazemos. Eles veem as nossas inclinações, eles veem os nossos vícios, veem as nossas virtudes. Agora, como a Solange explicou, tem espíritos que não estão incomodando-se conosco, eles vão procurar os seus interesses. Não é por serem espíritos que eles podem ver tudo de todo mundo, mas quando eles se conectam com aqueles que estão em aflições ou que estão sob sua atenção, sob o seu interesse, aí eles têm condições de saber tudo o que está acontecendo. Eles moram conosco, sabia disso? Eles, se afinizando com as nossas boas ou más vibrações, eles aceitam o nosso convite, eles ficam morando ali na nossa casa, acompanham nossas discussões, fustigam as pessoas para ficarem irritadas umas contra as outras, tudo isso quando as pessoas não são vigilantes. Então, veja só, os espíritos podem ver tudo o que quiserem, porque eles nos rodeiam incessantemente. Agora, Kardec, depois de ouvir essa resposta, ele não se contenta, porque Kardec tem a finalidade de esclarecer cada vez mais. E aí nós vamos para o slide seguinte, a Fernanda vai pôr na tela, a pergunta que Kardec faz, a pergunta 457. A Solange vai ler para nós. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Será? Qual é a diferença dessa pergunta para outra? Nessa pergunta, ele está falando de pensamento. Na outra, está falando de ver o que fazemos.
São dois campos diferentes de percepção, não é, Solange? Isso, exatamente. A gente vê que num deles eles podem nos ver em qualquer circunstância. Não adianta a gente estar com a luz acesa, a luz apagada, escondido embaixo da cama, eles vão nos ver. Agora, essa outra pergunta de Kardec, ainda mais profunda, quer dizer, se eles podem nos ver, será que eles podem também conhecer, ler os nossos pensamentos mais secretos? É o que Kardec quer saber. Será? É diferente, portanto, veja só. Uma coisa é eles estarem vendo, agora outra coisa, será que eles são capazes de sentir, de ouvir o que nós pensamos? Porque aí nós estamos apenas pensando. Existe um ditado no estudo do direito que diz o seguinte, que pensar não paga imposto. Uhum. Né? Eles utilizam este dito latino, italiano, para mostrar que você não pode ser criminalizado por uma coisa que você pensou, porque ninguém vai ficar sabendo. Mas Kardec quer saber, se os espíritos podem ver todas as coisas que a gente faz, eles podem escutar o que nós estamos pensando? Vamos ver então na sequência, no slide número 5, a resposta que os espíritos deram. Frequentemente, eles conhecem aquilo que desejaria esconder de você mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Isso é mais sério do que a gente imaginava. Frequentemente, eles conhecem aquilo que nós escondemos de nós mesmos. Olha isso. Então, eles conseguem observar o íntimo nosso, lá, aquele pensamento escondido, aquela coisa que está lá embutida, que muitas vezes a gente não quer nem admitir para nós mesmos. Eles têm acesso a isso. Olha só, gente, isso é muito sério. Esta circunstância, Solange, fala do cuspe mental para eles saberem. Uma vez nós estávamos numa reunião da pintura mediúnica e lá os espíritos se comunicam, né, conosco. E um dia Picasso estava presente. Picasso disse que ao desencarnar sofreu demais, porque ele teve muita dificuldade, não é, de se adaptar ao plano espiritual. E só que ele passou muita vergonha, ele disse, porque ele pensava realmente, às vezes ele via alguma situação e ele já pensava naquela situação, ele criticava, e ele diz para a gente que eram muitos cuspes mentais, porque quando ele via já tinha saído da cabeça dele, da mente dele, e aquilo ficava exposto. Ele passou muita vergonha, ele diz para a gente. Então você vê, não é? Nós que estamos acostumados a nos esconder atrás da nossa equipagem física, do nosso escudo que protege a verdade para que ela não apareça, nós costumamos pensar mal da cunhada, do primo, pensar mal do vizinho, e aí a gente como, oi, tudo bom? Como vai você? Que saudade! É baita de uma mentira. E então os espíritos que estão nos acompanhando, eles sabem perfeitamente que a nossa verdadeira intenção não é aquela. Nós somos disfarçáveis quando estamos encarnados. Para os espíritos, porém, nós não nos escondemos. Eles podem penetrar tudo, até mesmo aquilo que nós gostaríamos de estar oculto, que ninguém, nem mesmo nós, nos lembrássemos ou soubéssemos. Veja só como isso é interessante e como que a Solange disse agora, é bom a gente começar a ir treinando para não passar vergonha a hora que for embora, não é, Solange? Porque eu acho que essa é uma das condições mais difíceis da gente, acho que se adaptar no plano espiritual. De repente, você saber que tudo está exposto, não é tudo que você pensa, não tem mais essa barreira da carne, em que você meio que se esconde, né? A gente se esconde. Lá nós somos o que somos, e isso fica aberto para todos os espíritos. Então, é algo que é realmente, é meio assustador. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro. E essa prática da verdade, a gente pode já ir fazendo agora, quando encarnado. Não é? Procurar sempre ser verdadeiro nos nossos comentários, nesse contato que a gente tem com as pessoas, e se policiar também, para que a gente não, quando desencarnar, não passe tanta vergonha assim. É por esse motivo que os espíritos sempre aconselham que diante de uma situação ruim ou de uma circunstância que seja
deprimente, que nós procuremos sempre levar àquela pessoa que está praticando isso um pensamento de, poxa, ele deve estar enfermo, ele não deve estar passando por um bom momento, ele talvez não tenha querido fazer aquilo, apenas ele fez pensando que ia ser de um jeito, acabou sendo de outro. Todas essas, ou então ele é imaturo, ou ela é imatura, ela ainda não entendeu as verdades, porque com isso você aprende a ver as coisas pelo bom lado, pela situação positiva. Porque quanto mais nós nos fixarmos nas posições críticas negativas, mais nós vamos viciar a nossa mente e vamos olhar tudo com um olhar assim, ácido. E isso, quando a gente desencarna, vai ser um desnudar-se e passar muita vergonha. Agora, durante a vida física, nós podemos nos esconder dos nossos irmãos encarnados, mas os espíritos sabem perfeitamente quem a gente é, o que a gente está pensando. Uma vez, Chico Xavier conta que ele estava na reunião lá em Pedro Leopoldo, Solange, e sentado no auditório, ouvindo o evangelho, estavam dois indivíduos que haviam assassinado uma pessoa. E ele, Chico, tinha conhecimento. Por quê? Porque os pensamentos tumultuados dos dois assinalavam a imagem da pessoa que eles tinham matado. E o Chico disse a Emmanuel, mas o que esses dois malfeitores estão fazendo aqui? O que eu devo fazer? O que eu devo comunicar à polícia porque eles mataram uma pessoa? Emmanuel disse ao Chico, meu filho, nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui como um hospital. A função de denunciar não é nossa. Vamos cuidar desses nossos irmãos como doentes que terão contas a acertar com a justiça de Deus. Nós aqui estaremos como algodões para tentar diminuir o peso do mal que eles já praticaram. Então, Chico entendeu que nessa hora, ao invés de ficar assustado ou pensando que aqueles eram malfeitores, se eles estavam ali é porque eles estavam procurando alguma coisa espiritual. Quem sabe já um primeiro passo no arrependimento, não é mesmo? Agora, o que acontece, Solange? Logo depois dessa resposta, Kardec faz um comentário em forma de pergunta. Veja só a pergunta 457A, no slide 6. Olha o que Kardec fala. Vamos lá. Neste caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Então Kardec, sabendo já que a gente não esconde nada dos espíritos, então ele vem dizer, bom, então se eu quero esconder alguma coisa, eu consigo esconder, é mais fácil esconder de uma pessoa que está viva do que esconder a verdade ou esconder algum assunto dessa pessoa quando ela estiver desencarnada. É isso que Kardec quer saber. Quantas pessoas não falam a verdade para os seus entes queridos? Não dizem que pegaram o dinheiro escondido, não dizem que pegaram a pensão que a pessoa recebia e que o sobrinho, o primo ou o filho ia lá receber, dizendo que não pagaram a gente, alguma coisa, entrei na justiça para cobrar e, na verdade, a pessoa embolsou o dinheiro. Você pode esconder isto perfeitamente daquela pessoa enquanto ela está viva. Ou então, você teve um caso, tem 2, 3, 4 filiais no seu matrimônio, e todas bem escondidas. Você pode iludir todas elas durante a vida. É o tal do Seu Que-Quer, lembra do Seu Que-Quer, a novela antiga? Antiga! E então, mas quando todo mundo morrer, vai estar todo mundo sabendo. A alfa 1 vai saber da alfa 2, a alfa 2 vai saber da alfa 3, a alfa 3 vai saber da alfa 1, vai estar todo mundo no mesmo balaio. Então, é uma situação que, como diz o ditado, essa mentira vai ter perna curta. E se não acontecer de se descobrir durante a vida física daquela pessoa, ela vai saber que você a roubou assim que ela desencarnar. Ela vai saber. Ela vai saber dos vícios escondidos, vai saber das mentiras, vai saber das verdades, vai saber. Por quê? Porque você consegue esconder de uma pessoa encarnada, mas não consegue esconder da mesma pessoa desencarnada. Então, Kardec já está bastante, assim, com as antenas em pé. Tanto é que o slide 7 vai apresentar a resposta dos espíritos. Vamos ver, Solange? Certamente.
E quando vocês se acreditam bem ocultos, possuem frequentemente uma multidão de espíritos ao seu lado que os veem. É, É, isso é muito sério, né? A gente é que acha que ninguém está vendo. Olha a nossa ingenuidade, não é? Nossa, acho que os espíritos devem dar muita risada da gente, porque nós achamos que ninguém está vendo. Ah, eu vou comer aquele doce de noite lá na geladeira, me deu uma fome, eu estou de regime, mas ninguém vai ver, ninguém está vendo. Eu vou lá comer meu docinho. Ou então vou fazer alguma outra coisa que ninguém está vendo. Puxa vida, os espíritos dão muita risada, porque eles estão vendo tudo. Eles falam, nossa, olha, coitado, vai ter que lidar com isso. Quando vier para o lado de cá, vai passar tanta vergonha, vai ter que se enquadrar, porque senão vai ser feio demais. isso é uma lição que a gente também aprende, até mesmo com determinadas pessoas que têm sensibilidade mediúnica e que eventualmente são procuradas por pessoas interessadas em conseguir alguma informação, não contando a verdade total. E aí, os mentores espirituais podem elucidar o médium a respeito daquilo, a respeito do que está acontecendo. Eu me recordo em um caso interessante que eu assisti em uma palestra que o nosso querido Divaldo Pereira Franco contava, que ele foi a um país latino-americano recebido pelos irmãos que tinham conseguido para ele, se não me engano era no Peru, um programa de televisão que era feito por uma pessoa muito especialista em desmascarar feiticeiros, desmascarar essas pessoas que iludiam a fé alheia. E então, estava todo mundo com medo, mas apesar de estar todo mundo feliz que o Divaldo ia para a TV. Então, o que acontece? Divaldo chegou na televisão, no programa, começou a ser perguntado, começou a falar o que ele achava da doutrina espírita, e então o entrevistador, acostumado a fazer as coisas assim, por debaixo do pano, disse a ele, bom, senhor Divaldo, o senhor vê os espíritos, eu vou pegar aqui umas cartas, e o senhor vai dizer para mim que carta que eu tenho aqui na mão. Achando que o Divaldo era um desses prestidigitadores, esses indivíduos que ficam lendo cartas, né, através do pensamento. E então, o Divaldo diz na palestra, o médium não é um bom telepata, ele não consegue muito facilmente, ele é telepata dos espíritos, mas não dos encarnados. Porém, o homem pegou a primeira carta, olhou, era o tal do baralho Zener ou Zoner, uma coisa assim. São cartas com símbolos, cruz, ondinha, bola, quadrado. E então o homem pegou a primeira carta, pegou a carta e começou a emitir para o Divaldo o sinal. O Divaldo começou a se concentrar e disse que ele sentiu um quadrado aqui, bem no meio da testa. E ele respondeu, é um quadrado. Aí o cara virou a carta, era um quadrado. Aí o cara pegou a outra carta e o entrevistador começou a enviar a mensagem, né? Era o triângulo. Aí o Divaldo sentiu no centro do terceiro olho, né? Sentiu aqui na testa pulsar o triângulo. Ele disse, é um triângulo. A segunda carta acertada foi assim, né? O homem já ficou preocupado. Aí, muito safado, o entrevistador pegou a terceira carta, mas não começou a mandar o sinal. Não começou a mandar o sinal. Então o Divaldo se concentrou e não vinha nada. Nesse meio tempo, como não vinha nada, tinha um espírito amigo que era muito ligado ao Divaldo, que o acompanhava nas viagens. O espírito falou assim, Divaldo, ele está trapaceando com você. Ele está com a carta, mas ele não está mandando. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá ver a carta e eu conto para você. Porque para um trapaceador e meio, falou o espírito para o Divaldo. Aí o espírito foi lá, viu a carta, falou para o Divaldo, é onda. Aí o Divaldo pegou, falou, é a onda. Aí pela terceira vez, o cara mostrou a carta acertando. Nisso ele ficou tão desconcertado que ele chamou o comercial. Quando ele chamou o comercial entrou e ele falou para o Divaldo assim, o senhor está acabando comigo no meu programa. O Divaldo falou assim, não, eu sou um convidado, o senhor me convidou, eu estou aqui respondendo suas perguntas. Tá bem, daqui a pouco volta. Aí, senhor Divaldo, muito bem, então nós temos agora uma pergunta de um telespectador. Aí o cara põe a pergunta no ar, ele lê a pergunta. E é uma pergunta cheia de termos científicos, termos técnicos, termos físicos, que o Divaldo não entende. Mas o espírito disse para ele, essa pergunta você não vai responder. Você disse para ele responder.
Divaldo, então, quando chega a vez dele, olha, eu não entendo essa pergunta, o senhor pode me responder? O cara falou assim, não, eu também não sei o que é isso. Ah, o senhor está me fazendo uma pergunta que o senhor também não sabe a resposta, não é mesmo? É verdade. Aí o Divaldo fala assim, porque o Espírito disse para ele, quem fez essa pergunta foi o doutor fulano de tal, da universidade de tal cidade aqui deste país, que se ele tiver verdadeiramente a hombridade de telefonar aqui agora, para confirmar que foi ele que fez a pergunta, nós responderemos. Então o Divaldo disse no ar, hein? Tudo isso no ar, acontecendo assim, no alvoroço, né? Olha, meu irmão, se o senhor realmente não sabe, eu também não me sinto na obrigação de responder. Mas, na verdade, essa pergunta não foi o senhor que fez. Essa pergunta foi feita pelo professor, doutor, fulano de tal, da universidade tal, deu tudo nome e ficha completa. Se ele estiver nos assistindo, ele quiser que nós respondamos a pergunta, ele deverá ligar na emissora agora para confirmar que realmente foi ele. Se ele não ligar, eu também me dou o direito de não responder. Não tarda 5 minutos, toca o telefone. O professor que estava assistindo telefona na emissora e confirma. Fui eu mesmo quem fez a pergunta. Veja só, todo o pensamento acaba sendo conhecido. E então, Divaldo, depois que foi confirmado ao vivo, o espírito amigo se manifesta sobre aquele tema e responde a pergunta. Olha só. Então você vê, os espíritos estão acompanhando nossos pensamentos e às vezes eles descobrem e nos contam coisas, mesmo encarnados para determinados médiuns, que desmascara a ação nociva daquela pessoa maldosa ou mentirosa que está tentando iludir a informação para que a resposta venha no tamanho que ela queira. Então é muito comum os espíritos ajudarem as pessoas revelando aos médiuns determinados detalhes que não foram revelados pela pessoa. É isso aí. Eu me recordo, André, mas eu não sei muito bem da história completa, a história do Eurípides, que ele estava na sua casa e dois bandidos queriam acabar com a vida dele e eles então se dirigem à casa do Eurípides Você e quer um que eu deles... conte? Eu quero que você conte, que você sabe melhor a história. Eurípides estava muito cansado, ele tinha trabalhado demais, estava exausto, e ele conseguiu uns dias, porque ele ficou hospedado numa casinha do sítio, uma região afastada. Mas a Igreja Católica na época tinha muito ódio do Eurípides, porque ele fazia coisas espirituais que deixavam os sacerdotes de boca aberta. Então, alguém que tinha desejo de acabar com Eurípides contrata 2 indivíduos para irem até onde Eurípides estava, para assassiná-lo. Pegaram lá 2 Zé Capial e puseram um revólver na mão deles e falaram, você vai em tal lugar que ele está lá. Então, o que eles fizeram, os 2 contratados de matadores? Eles foram até lá, um falou para o outro assim, eu vou ficar aqui nessa moita, você vai lá, bate na porta para ver se o homem está lá dentro. Se o homem estiver lá dentro, eu saio daqui e a gente termina o serviço, que eu fico com o revólver aqui esperando ele. Tá bom, tá bom. Aí o outro homem foi, chegou na portinha do casebrinho, onde estava hospedado realmente Eurípides. Quando ele ia bater na porta, a primeira batida, Eurípides abriu a porta e disse assim, escuta, meu irmão, toma esse remédio aqui e dá lá para o seu amigo que está atrás da moita, que ele acabou de ser picado por uma cobra cascavel. E fechou a porta. O cara ficou tão assustado que ele voltou correndo lá e, de verdade, o amigo estava estrebuchando. Estava picado por uma cobra cascavel. E, obviamente, não fez o serviço. A cobra que fez o serviço no lugar dele. Essa é a história, Solange. É isso mesmo, André, isso mesmo, é impressionante, não é? Assim nós vemos a influência dessa espiritualidade amiga para ajudar, né? Ajudar a gente demais. Uma história bem bacana essa do Eurípides. E vamos para a próxima pergunta. Próximo slide, isso. É isso aí, próximo slide. Vamos lá. Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Imagina, né? A gente faz tanta bobagem, a gente faz as bobagens escondido, não é? O que pensam os espíritos que estão ao nosso lado quando nós estamos fazendo essas besteiras todas? O que eles pensam? É uma boa pergunta que Kardec faz, uma vez que nós estamos tratando de um ambiente que existe
encobrindo outro ambiente que a gente pensa que só ele existe. Nós estamos no centro do palco e esquecemos que tem plateia. Nós achamos que estamos fazendo a peça, encenando para ninguém, para uma plateia que não existe. Mas, em verdade, nós estamos sendo observados pelo mundo que existe, pelo mundo real, o mundo dos espíritos. Então, o que será que pensam a nosso respeito estas entidades? Agora a gente vai ver na sequência, no slide número 9, o que os espíritos respondem sobre isso. Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que lhes causam e zombam da sua impaciência. Os espíritos sérios lastimam seus defeitos e procuram ajudá-los. A gente vê aqui, então, que os espíritos dividem essa resposta, não é? A resposta que a Kardec vai depender dos espíritos que estão enxergando essa situação ou não. Então, ele diz que os espíritos que são frívolos, que são, não é, descompromissados, eles dão risada desses aborrecimentos, eles dão risada desses aborrecimentos que nos atingem, eles zombam de nós, da nossa impaciência. Então, essa é uma categoria de espíritos. Agora, os espíritos que são... Oi? Fiquei nervoso, quebrei os pratos de casa. Não tinha ninguém vendo. Será que não tinha ninguém vendo? Então, dá os espíritos dando risada. Tontão quebrou todos os pratos dele só porque a gente escondeu a chave. Então, todas essas atitudes, os espíritos frívolos, eles causam pequenos aborrecimentos, eles provocam, às vezes, uma pessoa nervosa para te irritar, e eles ficam só dando risada daquilo que você vai fazer. É mais ou menos aquelas pegadinhas, sabe aquelas pegadinhas que o povo faz para aparecer na televisão, para ver, põe um bicho no chão, a pessoa pula, ou a pessoa se veste de árvore, quando tem alguém passando, a árvore se mexe, a pessoa pula de susto. Para dar risada, né? Então, alguns espíritos frívolos são superficiais, são espíritos sem profundidade, eles se divertem com as nossas irritações, com a nossa impaciência. Eles gostam de uma traquinagem, né, André? Isso mesmo. São os traquininhas, vendo a gente se danar. E eles fazem isso mais ainda com as pessoas estabanadas, né? Com as pessoas que são irritadas, os que são nervosinhos, os que não têm paciência, acabam sendo vítimas desse tipo de ação. Agora, como a Solange disse, tem outra qualidade de espírito, que são os espíritos sérios. O que eles fazem, Solange? Então, aqui está dizendo que os espíritos que são mais sérios, é lógico, eles veem essas atitudes na gente, o que eles fazem? Eles lastimam, não é? Eles sentem muito que a gente esteja reagindo dessa maneira, não é? E eles procuram nos ajudar. Então, eles não vão ficar dando risada, tirando sarro, eles nem provocam essas situações, ao contrário, eles nos auxiliam a que a gente consiga superar esse desafio, superar essa situação mais difícil. É isso mesmo. Então, a qualidade dos espíritos vai ditar a resposta que eles dão. E isso serve para os homens também. Os homens frívolos dão risada. Uma pessoa cai da cadeira, boa parte cai na gargalhada. Mas uma pessoa séria vai lá e ajuda o outro a se levantar, ao invés de tirar sarro, de gozar com a desgraça do seu semelhante. É um espírito mais maduro. E isso é importante, porque nós também reagiremos de acordo com a nossa maturidade. Enquanto todos estão dando gargalhadas ou estão achincalhando, existem aqueles que já podem pensar de uma forma mais nobre, por serem mais nobres, que vão tentar encontrar uma forma de cooperar para reerguer aquele que caiu. Nessa sequência, nós vamos ingressar agora numa pergunta que vai para um outro subtítulo, o subtítulo da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. E essa pergunta inicial, você não deve esquecê-la. A pergunta que nós vamos ver daqui a pouco, não precisa pôr ainda não, é a pergunta 459, você deve copiá-la num pedaço de papel, levar na sua carteira, deve escrever num post-it, colar na geladeira, deve colocar lá no espelho do banheiro, onde você vai escovar o dente. Faça isso, porque é muito importante. Agora a Fernandinha vai colocar o slide 10 na tela para a gente ler.
Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos influem, eles produzem, eles estimulam, eles inspiram, eles intuem nossos pensamentos e nossas ações? Vamos ver a resposta no slide seguinte. A esse respeito, sua influência é maior do que se crê, porque frequentemente são eles que os dirigem. Cadê o slide? Slide 12, ou slide 11, aliás. Pode pôr na tela. Isso. A esse respeito, sua influência é maior do que se crê, porque frequentemente são eles que os dirigem. Veja só, a esse respeito, se eles influem em nossos pensamentos e nossas ações, a influência deles é muito maior do que você acredita. Ele está falando a influência. Não é que eles tomam conta da nossa vontade, eles influem, mas a influência é muito maior do que você crê, porque os tontos de cabeça, os invigilantes, na verdade, muitas vezes são dirigidos pelos espíritos, e geralmente pelos maus espíritos. Pense nisso. A hora que você vai dar um pontapé em alguém, a hora que você vai falar um palavrão, a hora que você vai xingar ou fazer alguma coisa negativa, pense que você pode estar também sob má influência. Porque se fosse boa influência, não seria uma prática nociva, não é mesmo? Então, nós precisamos nos lembrar que a influência dos espíritos é muito maior do que você acredita, porque geralmente, frequentemente, são eles que nos dirigem, os espíritos. Se somos bons, obviamente teremos boas companhias. E aí é excelente que a gente seja inspirado por essas boas companhias. É muito bom. Mas se os negócios não são bons, é porque a companhia também não é lá muita coisa, não é? Agora, Solange, vamos para a nossa pergunta desafio, que tem a ver com o slide que vem a seguir. Vamos lá? Põe na nossa tela o slide 14, que é da pergunta desafio. Fernandinha, por favor. Olha lá, Solange. Os espíritos podem pensar pela nossa cabeça? Podem pensar, os espíritos podem pensar. Se eles influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações, eles podem pensar pela nossa cabeça. Você que está em casa, você já deve ter ouvido a pergunta desafio. Nosso abraço para o Ronaldo Santana, Alexandre Melfi, Marlene Lopes, a Lúcia Lordello, a Cláudia Johan, a Sandra Cunha, a Maria de Lourdes Sanches Esconha Milo, a Maria de Socorro Moreira. Está aí com você, Solange? Isso. Darlan Clark, Edna Gadia, Elisângela Tordato, Carvalho, Saul Bravo. São todos os que estão conosco já assistindo o programa, que estão participando, apesar de não terem respondido essa questão. Então, já que ninguém respondeu, nós vamos para a pergunta número 12, o slide número 12, a pergunta 460. Aí está. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos podem pensar pela nossa cabeça, nós temos pensamentos que são nossos e temos pensamentos que são dos espíritos, que são sugeridos à nossa inteligência. Vamos ver a resposta no slide número 13. Vamos lá? Sua alma é um espírito que pensa. Não ignora que vários pensamentos lhe alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vocês e de nós, e é isso que os coloca na incerteza, uma vez que vocês têm, em si mesmo, duas ideias que se combatem. Bem interessante isso. Fala, Solange. Não, bem interessante, dizendo que, a nossa alma também pensa, não é? Nós pensamos. E é o que está dizendo que existe, ao mesmo tempo, o nosso pensamento e o pensamento de um eventual espírito que esteja por perto. Então, muitas vezes, às vezes, nós temos pensamentos contraditórios. Às vezes você diante de uma situação reage positivamente, e às vezes você reage de maneira, e logo em seguida vem um pensamento meio negativo. Então, você fica meio dividido entre o positivo e negativo. Sabe aquelas imagenzinhas que o povo coloca, aqueles desenhinhos que põe um anjinho aqui de um lado e põe um diabinho do outro? Então, às vezes, isso acontece, porque nós temos os nossos pensamentos e temos também essa influência espiritual. E aí, como que a gente vai definir isso? O que é realmente nosso?
É importante a gente estar vigilante para a gente conseguir discernir o que é realmente o meu pensamento do pensamento que está sendo sugerido, não é a minha mente. Os espíritos, portanto, eles podem pensar pela nossa cabeça. Na verdade, eles estão enviando-nos pensamentos deles para influenciar nossas decisões. E se você não sabe direito o que você pensa, se você não tem um conhecimento de princípios que dizem a você que aquilo que você está pensando não é correto, você pode fazer alguma coisa que seja nociva para você mesmo, se adotar a influenciação de entidades que querem nos colocar em situação difícil. Imagina que você está guiando e alguém fala assim, nossa, aquele cara passou ali a 160 por hora, você vai ficar nisso? Você vai deixar ele te dar essa canja e não vai fazer nada? A intuição do espírito. E você é uma pessoa, um motorista ousado. Você é um cara que disputa, você não gosta de perder. Então, o que você faz? Esse cara está pensando que ele é o quê? Ele vai ver só. Aí você acelera o seu carro para podar o cara que passou a 160 do seu lado. E você não quer deixar para trás. E aí começa um racha. Quem fez isso foi você. Mas quem jogou a ideia de que você é um banana, que você não pode ficar para trás, que você não pode deixar esse cara te humilhar, foi a entidade que você acolheu, que você aceitou, porque você gosta do desafio. E então, você não sabe que mais ali na frente aconteceu um acidente e que você vai estar enfiando o seu nariz justamente naquilo que já aconteceu de tragédia. Você vai estourar o seu carro a 200 por hora depois de ter podado o carinha e você vai perder a vida, ou vai ficar paraplégico, ou vai ficar doente numa cama porque você não deixou para lá. É assim que funciona. Eles não pensam com o nosso cérebro, eles têm o cérebro deles. Eles projetam imagens, eles projetam as emoções para que a gente reaja favorável ou não. E quando a gente não se conhece, quando a gente fala assim, escuta, o carro não é uma arma, deixa o cara correr à vontade dele. Se acontecer um acidente, ele vai sofrer, não sou eu. Mas então, como a pessoa não se conhece e ela vive de emoções sempre, né, inspiradas por entidades, vai acabar se expondo até mesmo a perder a vida física, num acidente que ele poderia ter evitado. É assim que os espíritos jogam na nossa cabeça o pensamento deles, que parece que é o nosso pensamento, mas não é, é o pensamento deles. E assim com tudo. Contudo, eu citei aqui um acidente, mas isso acontece com a emoção afetiva, com o ganhar dinheiro, o apostar na loteria, o ganhar na roleta, o jogar pôquer e ficar rico, tudo isso é assim que eles fazem. Não é, Solange? É isso mesmo, nós temos vários exemplos, inclusive nesse trecho, nesse subtítulo do Livro dos Espíritos, nós estamos só iniciando, então tem muito assunto interessante. E eu gostaria de lembrar vocês que as obras do Espírito André Luiz, lá vocês vão encontrar muita coisa interessante e muitos exemplos interessantes a respeito dessa influência dos espíritos na vida corpórea. Então vale a pena vocês acompanharem. Nós temos um programa que se chama O Espírito da Letra, um programa belíssimo, onde nós temos as obras do Espírito André Luiz sendo analisadas, lidas, comentadas pelo André Luiz Ruiz. Então, fica o convite para você conhecer, porque já tem 8 obras lidas e comentadas. O Espírito da Letra, anota aí. Então, é isso, André. Nós já estamos no nosso tempo. Solange, antes vamos pedir um abraço para o Felipe Prince, para novamente a Cláudia Johan, ao Saul Bravo, ao Marcos Roberto Oliveira Alves, que está nos acompanhando e que nós temos certeza que está se beneficiando com esses ensinamentos para que ele possa resistir às influências negativas e superá-las. Tudo isso é parte do nosso crescimento, Marcos. Nós venceremos com o esclarecimento. E o Livro dos Espíritos nos permite esclarecimentos que outras religiões, infelizmente, não nos dão. Então, acompanhe a programação da TV Mundo Maior, acompanhe os outros programas, os outros comunicadores, e você vai ter muito alimento para abastecer-se, ok? É isso mesmo, nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno, daqui 15 dias daremos continuidade a esse assunto. Lembrando que nós temos o estudo do Livro dos Espíritos também na TV Alvorada Espírita, às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Então, no YouTube, no YouTube, um beijo grande.
No youtube.com/TV Alvorada Espírita, você estuda conosco o Livro dos Espíritos. Obrigado, Solange. Um beijo também para todos vocês. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.